Hoje com o pastor Joseph Prince. Você tem que saber que você é uma bênção. Algo acontece ali. Sorria e diga, eu sou uma bênção. Ei, é isso aí. Yeah, amém. Glória a Deus. Quero te contar uma história. Uma história interessante. É uma batalha que muitos não conhecem na Bíblia, mas te mostra o que esperar na batalha. Uma batalha onde você conhece a história antes de Elias fazer fogo descer do céu para converter toda a nação de volta para Deus. E o Deus que respondesse por fogo seria o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que nome lindo! Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele respondeu com fogo e então toda a nação, todo o povo disse para Deus, Yahvé é Deus! Yahvé é Deus! Toda a nação se converteu num dia pelo profeta Elias. Mas quase ninguém lê a batalha que vem depois. No próximo capítulo, uma batalha do rei da Síria se chamava Ben-Hadad. E Ben-Hadad era um tipo do diabo. E o que ele faz quando vem a você? Sabe esse Ben-Hadad? O rei da Síria no norte, ele desceu contra Israel. E nessa época, o rei de Israel ainda era Acabe. E era um rei malvado. Mas a nação tinha se arrependido e se voltado para Deus. Amém. E o Senhor se tornou Deus deles de novo. Aleluia. Então o favor de Deus estava ali. Mesmo o líder não sendo bom. Amém. E eles estavam debaixo de ataque. E Ben-Hadad veio e cercou a cidade. Vamos ler a história. E Ben-Hadad, rei de Arã ou da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis. Olha, ele não foi sozinho, mas 32 reis havia com ele. Imagina, Israel estava em menor número, com menos armas, e olha bem, e cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. Você se lembra, Gabriel, que fomos lá em março? E Samaria está numa montanha. Fomos lá e vimos o limite de Samaria. A Samaria de Acabe. Ok? Agora imagina aquele lugar todo cercado por 32 reis, liderados pelo rei da Síria, Ben-Hadad. E olha bem o que Hadad disse no verso 3. A tua prata e o teu ouro são meus. E tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Às vezes, quando você passa por uma luta, você ouve isso. O diabo vem e diz, sua saúde é minha. Seus filhos, sua família, são meus. Olha bem para o mundo, todos os valores. Eu estou invertendo todos eles. E branco se torna preto. Certo se torna errado. Mal é bom. Os que são bons são vistos como mal. E consigo segurar o progresso de todos. Eu fiz isso. Vou fazer isso com seus filhos. Seus filhos são meus. Sua esposa é minha. Seu marido é meu. Sua prata é minha. Sua prosperidade é minha. O que fazer? O que você faz? Volta semana que vem. Já cansei de pregar, sabe? Então, o que aconteceu foi isso. Você sabe que Deus envia os seus, como eu falei, profetas ou servos de Deus, como boca de Deus, alguém enviado por Deus, e um profeta veio. Não sabemos se foi Elias, ele tinha acabado de receber uma vitória, mas eu acho que aqui era outro profeta, e esse profeta foi a ele. E o profeta disse a este rei de Israel. Vamos ler? E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e ele disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, rei da Síria e todos os outros 32 reis? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Sabe quantas pessoas em Israel tinha na época? 7.233. E o inimigo era muito maior. Muito maior. Amém? Vamos ler? E disse Acabe, por quem? Como Deus vai fazer isso? Como ele vai nos libertar? Por quem? Assim diz o Senhor, pelos moços, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens. Amém? Isso inclui o pastor Mark também. Ok. Pelos moços, disse o profeta, mas não eram moços comuns, eram príncipes das províncias. Essa versão diz príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E ele disse, tu? Foi o que ele disse. Então,
Então contou os moços dos príncipes das províncias e quantos jovens eram? 232. E depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, quantos eram? 7.000. 7.000. Então eles tinham como líderes, os jovens como líderes. Isso é confiar em Deus. Você manda os anciãos com experiência, como Golias. Amém? Mas aqui Israel disse, Deus usa a queixada de um jumento para matar 1.000 homens. Deus usa somente um vaso de barro e uma lâmpada para matar milhares com 300 homens. Deus usa o fraco para confundir o forte. Sabe quem vai na frente? Os jovens irão. Olha isso. Os jovens foram, lideraram o povo de Israel e lutaram nas montanhas. E a Bíblia diz que houve uma grande derrota para o exército da Síria e para os outros reis. É usada a expressão grande estrago ali. Foram derrotados. Depois, o rei da Síria voltou à sua terra, depois da guerra, e perguntou: o que aconteceu? Nós tínhamos mais gente. E os servos dos reis falaram: seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles no campo, no vale, se não somos mais fortes do que eles. Ou seja, o inimigo disse: a razão por que perdemos é porque lutamos nas montanhas. E o Deus deles é Deus de montes. Mas se lutarmos no vale, eles vão perder. Porque o Deus deles não é Deus de vale. O que ele disse é que, quando passamos pela experiência de vales, e alguns crentes ainda creem nisso, pensam que Deus os abandonou. Deus só trabalha na sua vida quando sua vida está certa. Você é imaculado, santo, você está muito bem, e Deus diz: você está andando bem, vem aqui comigo. Agora eu posso fazer isso, ok? Mas não posso te ajudar se você está sujo, se você tem feito algumas coisas erradas e você aprontou algo e esse problema que você enfrenta você mesmo provocou. Você está com problema nos pulmões, os médicos falaram isso para você e você ainda fuma, isso é muito errado. Olha bem, e se você não mudar e não chegar até onde eu estou, onde tem ar fresco, eu não posso fazer nada por você. É assim que o mundo vê Deus. Um Deus baseado em méritos. Ontem o Senhor falou comigo e disse: Satanás compreende os atributos judiciais de Deus, mas ele não entende nada da graça. Por isso ele fala isso. E se você fala do amor de Deus, ele não entende isso. Ele ainda fala assim: Deus só te ama quando você faz certo. Volta para o seu entendimento de justiça. Ele era um dos querubins que guardava a justiça do trono. Ele era um dos querubins. Ele só entende esse lado jurídico. Ele não entende a graça. Mas essa é uma outra mensagem que eu vou pregar outro dia. Glória a Deus. Mas eu quero falar isso, amigo. Olha muito bem o que o diabo diz. Ele é Deus dos montes, não é Deus dos vales. Está me ouvindo? E então, no acampamento de Israel, um profeta veio. O homem de Deus foi até o rei e disse: cuidado, o inimigo vai voltar daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano ele vai voltar. Na primavera vai voltar. E dessa vez vão ter 100.000 soldados, saiba disso. Muito numeroso. Não somente isso. Ele disse: eles vão pelejar e vão falar isso. E a Bíblia diz que os filhos de Israel se acamparam como 2 pequenos rebanhos de cabras. E o homem de Deus disse: porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus disse: porque eles falaram que eu sou só Deus dos montes e não Deus dos vales, eu os entregarei nas tuas mãos. Para demonstrar que eu sou o Deus dos vales. Olha como Israel se acampou. Como se fossem 2 rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Vamos ver o resultado, olha isso. E 7 dias estiveram acampados um defronte do outro, e ao 7º dia a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Olha, desta vez eles lutaram no vale. Mais uma vez Deus mostrou a si mesmo como o Deus dos vales. Sabe, é verdade que temos as nossas melhores experiências com o Senhor no topo da montanha. É verdade que nos evangelhos, por exemplo, no evangelho de Mateus somente, menciona 7 montanhas.
E cada uma delas tem um significado. Jesus pregou um dos melhores sermões que o mundo todo conhece, chamado o Sermão da Montanha. Jesus foi transfigurado em uma montanha. Vemos a sua glória na montanha. E quando nos reunimos na igreja, parece que estamos no Monte Sião, adorando a Deus. É verdade, a montanha é um lugar onde temos comunhão com Deus, recebemos vitória, vemos a sua glória. Mas sabe de algo? Até Davi derrotou Golias no vale. O vale de Elá. Deus deu a vitória onde? No vale. Jesus foi transfigurado numa montanha. No próximo dia ele desceu da montanha. Sabe por que ele desceu da montanha? Por causa de um garoto endemoniado. E o pai disse, isso é muito, muito triste nesse caso. O garoto estava tão possesso que não tinha nem faculdade mental. E ele se lançava no fogo para se matar. Sem sucesso, só se queimava. Ele se jogava na água para afogar e alguém o salvava. Um garoto jovem, mas suicida, cheio de demônios, e os demônios são reais. Pastor Henry e eu tratamos de um caso onde uma mulher que parecia normal, mas de repente ela falava com a voz de um homem. Eu te digo isso, levei alguns comigo, mas todos desapareceram. Eles sumiram, desapareceram. E na verdade, eu também dei um sumiço. O pastor Henry perguntou, onde você foi? Eu disse, eu fui orar. Alguém tem que orar porque você está aqui e eu fui lá orar. Não quis orar ali, eu quis orar bem longe. Mas eu voltei, ajudei o pastor Henry. Naquela época eu tinha apenas uns 20 anos de idade. E nós, então, falamos com aquele demônio. A primeira palavra que aquele demônio falou, eu lembro, uma mulher que normalmente falava com a voz de mulher. Mas então, de repente, essa voz de homem, como Darth Vader, usou sua garganta. Dava para ouvir. Todo mundo que estava ali conseguiu ouvir. Falou assim, ouça, eu quero a mente dela. Quero a mente dela. É o que o diabo quer, ele quer sua mente. Ele quer sua mente. Ele quer sua mente. Amigo, não deixe ele pegar sua mente. Não fique distraído. Se encha com a palavra de Deus. Medite na palavra. Enquanto meditava, Davi disse, o fogo queimava. Amém. Medite na palavra no meio da noite. Ok, bom, se o diabo me acordou, vou meditar na palavra. Amém, medite na palavra. Coloque o foco na palavra. Amém, está ouvindo, igreja? E olha bem, quando expulsamos o demônio em nome de Jesus, saia! Quando ele saiu, olha bem isso, a sala inteira. Deus sabe disso, a sala inteira. Pergunte também ao pastor Harry. Teve um cheiro de um caminhão de lixo que tivesse entornado todo o lixo ali na sala. Ficou com um cheiro horrível. Às vezes, na unção do Espírito Santo, eu sinto o cheiro de incenso. A fragrância do próprio Senhor. Amém? Mas demônios? São terríveis. Tudo bem, olha aqui, Jesus foi transfigurado, desceu ao vale por causa do garoto e libertou o garoto. Lembra disso? Sim, a sua melhor mensagem, o Sermão da Montanha, que até o mundo conhece. Mas olha isso, depois daquela mensagem a Bíblia diz, ele desceu da montanha e limpou um leproso. Aleluia! O nosso Deus não é só Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Posso ouvir um amém? Muitos anos depois, e esta é uma revelação nova. Você gosta de revelação nova? Enquanto eu preparava isso, o Senhor falou comigo. Eu já estudei essa passagem muitas vezes, mas não tinha visto. E o Senhor fez com que as escamas caíssem dos meus olhos. Olha aqui em Gênesis diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu te falei que eles mataram 100.000 homens, não foi? Ok. E Melquisedeque é um tipo de Jesus, você sabe disso, o rei de Salém, o nome antigo para Jerusalém. E ele trouxe o quê? Pão e vinho para Abraão. Depois da batalha contra os reis, Abraão derrotou 4 reis. De uma vez, Deus deu a ele vitória. E o rei Melquisedeque, rei de Jerusalém, trouxe pão e vinho, é um tipo do Senhor Jesus Cristo. E as escamas caíram dos meus olhos. Já tinha lido isso antes. Jerusalém está numa montanha, Monte Moriá. E aqui diz, como você vê, que ele desceu ao Vale dos Reis. O Vale dos Reis é o Vale de Savé. É bem baixo, ou seja, ele desceu a montanha até o vale, onde Abraão estava, com a Santa Ceia. Quando você passar pela experiência do vale,
participe da Santa Ceia. E não se veja levando a ele o pão e vinho. Veja a si mesmo, recebendo dele, ele te servindo, não você servindo a ele. Ele quer que você receba o seu amor. Amém? Eu pude ver isso. Olha bem, vamos ver o contexto. Olha o verso antes disso, 17. O rei de Sodoma estava ali. E era um problema. O rei de Sodoma representa o diabo. Saiu ao encontro de Abraão ao vale de Savé, que é o vale do rei. O Espírito Santo mencionou isso, o chamando de vale do rei. E o Senhor falou comigo que se tornou o vale do rei, porque antes era de trevas, mas agora não é, porque eu fui até lá. Por que isso é importante? Ou seja, Melquisedeque, ou seja, Jesus levou pão e vinho, desceu a montanha de Jerusalém, Monte Moriá, lhe desceu e deu pão e vinho a Abraão, que estava no vale de trevas. Aquele vale era um vale de trevas e agora se tornou o vale do rei. Anos depois, outro filho de Davi trairia seu próprio pai. E ele edificou um monumento, uma coluna, naquele vale. E aqui fala sobre isso. Absalão, quando ainda vivia, levantou para si uma coluna que está no vale do rei. E se você for a Israel hoje e for ao vale do rei, você vai ver isso que eu vou te mostrar agora. É a montanha onde está a cidade de Salém, Jerusalém. Agora, Melquisedeque desceu a montanha até o vale à esquerda. Você vê isso? A coluna de Absalão? Olha, talvez isso foi feito bem depois. Talvez construíram isso em cima da coluna original. Mas ainda é conhecida como a coluna de Absalão. Está no Vale do Rei, então sabemos que este vale é o Vale do Rei. E este vale também tem um nome de trevas. O Vale das Trevas se tornou o Vale da Sombra da Morte. Se tornou o Vale do Rei. Por causa do pão e vinho. Receba o pão e vinho. E olha bem isso. Deus sempre menciona os três juntos. Pão, vinho, óleo. Pão, vinho, óleo. Certo? Os grãos, a vinha, o vinho e o óleo. Onde está o óleo aqui? Bem próximo daquele vale, há um jardim, bem perto. E muitos anos depois, o grande filho de Davi suaria sangue naquele jardim. Seu suor corria até o chão, foi naquele vale, aos pés da montanha, que é chamada Monte das Oliveiras. E ele suou seu sangue no lugar chamado Prensa do Azeite, Getsemane, o lugar da prensa do óleo. Agora você tem o óleo, temos o pão, temos o vinho. É lógico, a minha história é: Heaven came down and glory filled my soul. When on the cross my Jesus made me whole. E te digo isso, eu amo quando alimento vocês porque me alimento também. Eu também me alimento. Amém? Que coisa maravilhosa. E para terminar, quero falar isso. Preste atenção. Olha bem, eu acabei de falar. Qual o verso depois do ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Qual o próximo verso? Tu preparas uma mesa para mim. Bem no vale. Procure uma mesa. A porta da esperança. A mesa é a porta da esperança. Amém? E o seu futuro não precisa ser aquilo que é hoje. Deus muda tudo. Deus é um Deus de esperança. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quero terminar com a primeira menção da palavra hebraica para esperança. Tekvá. A primeira menção é sempre muito importante, sempre ensina algo. E vamos então terminar essa mensagem hoje. Então olha bem, a primeira menção foi na história de uma prostituta. Seu nome Raabe. E Raabe morava em Jericó, a primeira cidade depois que Josué e seus homens atravessaram o Jordão de forma sobrenatural. Amém? Deus parou o rio Jordão até formar uma coluna, uma barreira de água. Até a cidade de Adão é uma figura de Deus destruindo a morte. Toda a morte que veio como resultado do pecado de Adão. Atravessaram o rio Jordão e entraram. A primeira cidade que conquistaram foi Jericó. E naquelas muralhas eles construíram casas, porque eram tão espessas que eles até tinham carruagens na muralha, e talvez tão espessa quanto essa igreja, talvez até mais espessa, mas era tão grande que tinham carruagens nela. A cidade
era muito fortificada, ok? Pela muralha de Jericó. Foi a primeira cidade que Josué e seus homens conquistaram. Eles invadiram aquela terra, a terra pertencia a Deus. A terra era do povo de Deus. Eles invadiram e não queriam sair. Mas olha isso, preste atenção. Naquela muralha havia uma casa. A casa era construída na muralha, sua janela dava para uma grande vista e seu nome era Raabe e ela era uma prostituta. A Bíblia diz: e o que aconteceu foi que Israel aprendeu a lição de anos atrás. Em vez de mandar 12 espias, mandaram só 2, porque só 2 voltaram com boas notícias. Então enviaram 2. A Bíblia não fala o nome deles, mas eu acho que eu sei quem era um deles. Vou falar depois. Então, 2 deles foram e, infelizmente, foram vistos pelos soldados, e os soldados os perseguiram, e eles tentaram encontrar os 2 na cidade de Jericó, mas não os encontraram, e eles foram para um lugar que os soldados não iriam, porque ninguém acreditaria que eles iriam para um prostíbulo. Certo? Foram para o prostíbulo, a casa de Raabe, e quando ela os viu, a primeira coisa que ela falou foi: eu ouvi como o Senhor secou o Mar Vermelho, e se foi 40 anos antes. Então ela ouviu de alguém que falou para ela, sua avó, sua mãe, ela ouviu isso, e como se dissesse: por que vocês demoraram tanto? Foi por causa do pecado de Israel, sua descrença. Certo? E ela disse: é como se ela dissesse: eu já acreditava nisso, é como se o coração dela já estivesse inclinado ao Deus de Israel. E eles falaram: esconde-nos. Ela disse: me promete primeiro, se eu esconder vocês, quando vocês entrarem. Ela sabia que eles iriam conquistar. Ela sabia que Deus estava do lado deles, não do lado do povo dela. Ela sabia que o Deus de Israel é Deus verdadeiro. E a Bíblia diz, pela fé, Raabe, ela creu. Me promete que quando vocês entrarem em Jericó, vocês vão me poupar com a minha família. Meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, meus avós, vocês vão poupar. E falaram isso para ela. É a primeira menção de Tikvah, esperança. Disseram sim, mas você tem que fazer isso. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlata à janela, por onde nós descermos, e recolherás em casa teu pai e tua mãe. Ela os desceu pela muralha com essa corda. Qual a cor da corda? Escarlata. O que é escarlata? Vermelho. É um retrato do sangue de Jesus. E a palavra fio é Tikvah. Tikvah é esperança. Você pergunta a um israelita hoje, para impressioná-los, diga: sabia que Tikvah é fio, certo? Mas também esperança. Se você está no poço, e está muito escuro no poço, e alguma coisa cai sobre você, uma corda, te dá esperança. Aleluia! E aquele fio te dá esperança, porque a cor do fio era vermelha. E vermelho representa o sangue de Jesus. Eu te falei que a esperança está no sangue de Jesus. É pelo sangue que ele liberta os cativos, prisioneiros da esperança. Aleluia! Aleluia! Amém! Então, olha, quando descermos pela corda, deixe, Raabe, deixe a corda vermelha na janela, e os soldados vão saber que tem que te poupar. Traga também seu pai e sua mãe, isso é evangelismo. Traga todos eles, porque não vamos ser responsáveis se eles morrerem fora da sua casa. Ok? Junta todos. E por anos, ela olhou pela janela, esperando Israel chegar até eles. E ela não viu, ficou com medo. Ela tinha uma terrível expectativa de mal, de coisa ruim no seu futuro. Isto é o oposto de esperança. E no momento que ela viu Israel chegar, com as 12 tribos, e ela olhou para eles como uma televisão à sua janela, ela olhou e viu as 12 tribos de Israel, viu a coluna de fogo, a coluna de glória. Ela viu as 12 tribos acampadas lá e Deus com eles. Deus estava nas tendas. Naquele lugar ela sabia que eles iam perder e ela estava do lado da maldição. Ela sabia que o outro lado era abençoado. Ela não podia esperar nada a não ser destruição. A destruição já tinha chegado. Pense como ela estava. A destruição chegou. Não tem nada bom no futuro. Imagina. Muitas pessoas estão assim. Assim como eu poderia dizer Jacó, como Jacó. Lembra da história dele? Até ele pensou também que seu filho José tinha morrido. Enquanto isso, José estava reinando no Egito.
E José então disse aos seus irmãos que não o reconheceram: me traga o irmão mais novo aqui, e vos darei pão. Não tem mais pão até o caçula chegar. Eles voltaram e falaram a Jacó. O governador disse que ele quer ver Benjamim. O quê? Olha o que ele disse. Tendes me desfilhado. José já não existe. E Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Se fosse chinês, diria: Tiema! Tien é céu em chinês. É uma expressão de que tudo isso é contra mim. Realmente? Jacó? José queria Benjamim. Ele queria Benjamim porque estava com saudades dele. Benjamim era seu irmão de verdade, filho da mesma mãe. E aquele que pedia Benjamim era seu filho favorito. Sabe o que ele falou para seus irmãos? O seu pai está indo bem? O seu pai está bem? Foi o que ele perguntou. Isso não está contra você, Jacó. Isso está a seu favor. A promessa de Deus para você. Parece que tudo está errado agora, mas você tem que saber isso no seu coração. E sabemos que todas as coisas cooperam. A palavra cooperam no grego é sinergia. Tudo coopera, sinergia, juntamente para o seu bem.